Oi, tudo bom? Estamos aqui para a gente ver um pouquinho agora de tabela verdade, tá certo? Vamos acompanhar aqui que você vai ver que é bem tranquilo. Dizem que é o bicho-papão do raciocínio lógico. Vou mostrar para ti como é super tranquilo e super sossegado. Basta que você tenha um pouco de atenção e um pouquinho de paciência, tá certo? E fique atento nos detalhes que eu vou falar, que você vai ver que não tem segredo. Vamos lá! O que é a tabela verdade? A tabela verdade nada mais é que um dispositivo prático que serve para avaliar o valor lógico de uma proposição composta. Tá certo? Lembra quando eu falei que a proposição simples é verdadeira ou falsa? A composta também é verdadeira ou falsa. Porém, a proposição composta depende dos valores lógicos das proposições simples e do conectivo que é utilizado. Não é isso? Então a tabela verdade serve para isso aí, ó, avaliar o valor lógico de uma proposição composta. Porque de posse do valor das proposições simples e do conectivo, eu vou dizer qual o valor da proposição composta, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Tá certo? O número de linhas de uma tabela, isso é importante a gente saber, ele está diretamente relacionado à quantidade de proposições simples que compõem a proposição composta. Olha aqui, número de linhas da tabela, 2 elevado a n, tá? N aqui é potência de 2, tá certo? Ele não vai ser 2 vezes n, é 2 elevado a n. E o que é n? Olha aqui, n é o número de proposições simples que existem na proposição composta, tá certo? Então, se eu tenho duas proposições, eu vou ter quantas linhas? 4 linhas. Se eu tenho 3 proposições, eu vou ter quantas? 8 linhas, não é isso? Vamos demonstrar aqui, ó, com 3 proposições, tá? Acompanha aqui. Se são 3, vai ficar o quê? 2 elevado a 3, que é 8, não é isso? Observa aqui. Supondo que eu tinha na proposição composta a proposição simples PQR. Então eu vou ter uma tabela com 8 linhas. Acompanha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Aí você vai perguntar, mas para que a quantidade de linhas? A quantidade de linhas está relacionado com todas as associações de verdadeiro e falso das proposições simples. Tá certo? Por quê? Porque eu posso ter as 3 proposições simples verdadeiras, eu posso ter as 3 proposições simples falsas, eu posso ter 2 proposições verdadeiras e uma falsa, eu posso ter 2 proposições falsas e uma verdadeira. Então, o número de linhas está diretamente relacionado a essa relação de verdadeiro e falso das proposições simples, tá certo? Para preencher, tem um mecanismozinho bem prático, tá certo? Que a gente utiliza, tá? Em cada coluna dessa aqui, eu vou ter a mesma quantidade de verdadeiro e falso, tá certo? No caso aqui, se são 8 linhas, em cada coluna eu vou ter 4 valores verdadeiros, 4 valores falsos, tá certo? A gente só precisa ver como organizar isso, tá certo? Para a gente ter exatamente o que eu falei, todas as relações possíveis de verdadeiro e falso das 3 proposições, no caso aqui, no que eu estou demonstrando com 3 proposições. Então acompanha, sempre na primeira coluna, que seja aqui a coluna do P, você vai dividir ela ao meio, tá certo? Então no 4 aqui, ó, você divide, e aí o que é que você faz? Você coloca essa metade de cima de valores verdadeiros e essa metade de baixo você coloca de valores falsos, tá certo? Da segunda coluna em diante, que seja da coluna P, da coluna R, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa metade aqui dos valores verdadeiros e vai dividir ao meio, tá certo? Vai pegar essa metade aqui, que está só os valores verdadeiros, e vai dividir ao meio. E vai fazer a mesma coisa, vai colocar metade dos valores verdadeiros, metade dos valores falsos. Observa aqui, ó. Dessa metade verdadeira, você coloca metade dos valores verdadeiros e coloca metade dos valores falsos. Na segunda parte aqui, para baixo, que está todo falso, você faz a mesma coisa. Metade dos valores verdadeiros, metade dos valores falsos. Tá certo? E assim você vai fazendo, sempre a metade, até chegar na última coluna. A última coluna vai ter sempre os valores alternados, verdadeiro e falso, tá certo? E se você perceber, é isso aqui, ó. Se você vai pegar essa metade verdadeira, vai colocar verdadeiro, a metade verdadeira, a metade falso, fica verdadeiro e falso. Aqui, verdadeiro e falso. Então, ó, é isso aqui, ó. Vai ficar verdadeiro, falso. Não é isso? Olha aí, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro,
falso. Então, gente, não tem segredo, é só você seguir a regrinha, tá certo? Presta atenção. Na primeira coluna, você divide ao meio, metade dos valores verdadeiros, metade dos valores falsos. Metade de cima é verdadeiro, metade de baixo falso. Na segunda coluna em diante, você vai pegando essas metades e vai dividindo ao meio também. E vai colocando metade verdadeiro, metade falso. Olha aqui no final, o que você teve? Você tem todas as proposições verdadeiras. Observa aqui na linha de cima aqui. Todas as proposições verdadeiras. Olha na linha de baixo, todas as proposições falsas. Não é isso? Olha aqui, duas proposições verdadeiras. Tá vendo? E uma falsa, consequentemente. Olha aqui, duas falsas, não é? E uma verdadeira, consequentemente. Então, dessa forma como está, e você vai aplicar para a quantidade de proposições simples que existirem na proposição composta, você tem todas as relações possíveis de verdadeiro e falso entre as três proposições, tá? E isso serve e é necessário por quê? Porque o valor da proposição composta depende do valor das proposições simples e do conectivo que eu estou usando. Então eu preciso dessa relação aqui, tá certo? E eu preciso ter todas as possibilidades. Então por isso a quantidade de linhas está relacionada diretamente com isso, tá certo? Para a gente ter todas essas relações, tranquilo? E poder avaliar com certeza o valor da proposição composta, baseado nesses valores e no conectivo, tá certo? Então, ó, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Só organiza isso aí. Você vai ver que depois que você pegar a prática, fica fácil, tá certo? E aí é só seguir em frente, tá bom? Agora, uma dicasinha para vocês. A gente está falando aqui de tabela e vamos falar disso por um bom pedaço. Então, é na hora que você vai construir a tabela, tá certo? Você vai começar sempre pelas partes mais simples, que seja sempre pelas proposições simples, tá certo? Você vai começar a fazer uma tabela sempre com as proposições simples, tá? Depois você passa pelas partes intermediárias até chegar ao todo, tá certo? E aí também tem uma regrinha para a gente resolver a tabela, tá? Para a gente descobrir o valor da proposição composta, dependendo da proposição, a gente tem uma regrinha para trabalhar, que seja, a gente sempre vai resolver primeiro o que tiver dentro de parênteses, colchete, chave, assim como expressão numérica, sempre seguindo a ordem, parênteses, colchete, chave. Se não tiver, a gente sempre vai resolver primeiro as conjunções e disjunções, que vocês sabem muito bem o que são, depois a gente resolve os condicionais e por último os bicondicionais, tá certo? Acompanha lá que eu vou demonstrar só como a gente coloca, eu não vou resolver ainda, tá? Porque a gente ainda não falou dos valores das proposições com os conectivos, então eu vou colocar só como eu preencheria a tabela. Posteriormente a gente vê como resolve, tá certo? Vem comigo aí. Pensa aí que eu tenho uma proposição composta do tipo A e B condicionado a não B ou A. Aí você vai perguntar, e aí, como eu vou fazer para começar a minha tabela? Lembra lá da dica? Começa sempre pelas partes mais simples. Então você vai começar pelas proposições simples, que sejam a proposição A e a proposição B, tá certo? Só que aí eu ainda tenho algumas partes simples. Observe que eu tenho não B e não A. Então eu vou colocar negação de A e negação de B, tá certo? Que ainda é uma parte simples da tabela, tá? Aí eu tenho parênteses aí, colchete e chave? Não tenho, não é isso? Não tem problema, eu sei a ordem. Primeiro conjunções ou disjunções, o que aparecer primeiro, depois condicional, depois bicondicional. Beleza, o que é que eu tenho aqui? Uma conjunção, então vai ficar aqui A e B, não é isso? Olhando aí, o que é que eu tenho mais? Uma disjunção, então negação de B ou negação de A. Por último, eu tenho um condicional. Aí você vai perguntar, e aí, esse condicional é B condicionado a não B? Não. Observe, eu não tenho o parêntese, mas o condicional está separando essa primeira parte, que é o antecedente, dessa segunda parte, que é o consequente. Então vai ficar o quê? A e B condicionado a não B ou não A, tá certo? E essa aqui é o final. Então observe que eu comecei pelas partes mais simples, passando pelas partes intermediárias até chegar no todo, tá certo? E aí uma pergunta, qual a quantidade de linhas dessa tabela? Observa, quantas proposições simples eu tenho? 2, gente. Não tenho 4. Observe que negação de A e negação de B não são outras proposições. É a mesma proposição A e a mesma proposição B, apenas com seus valores trocados. Quando A é verdadeiro, não A é falso. Quando A é falso, não A é verdadeiro. Então,
só são duas proposições. Logo, eu só tenho quantas linhas? 4. Então, eu só vou ter, ó, uma linha, duas linhas, 3 linhas e 4 linhas. Tá certo? Então, ó, e aí vou preencher e tentar resolver. Como a gente ainda não falou dos valores com os conectivos, eu vou resolver só a parte mais simples, que essa eu sei fazer. Como é que eu faço? Sempre na primeira coluna, metade dos valores verdadeiros, metade dos valores falsos. Da segunda coluna em diante, como é que eu só tenho duas proposições, eu só tenho duas colunas. Vai ficar o quê? Metade dos valores verdadeiros, da metade que está verdadeira, metade falsa, a outra metade verdadeira, a outra metade falsa. Viu como não é difícil? Aí agora aqui, ó, negação de A e negação de B. Tá fácil. Quais os valores de A? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, na negação, onde é verdadeiro fica falso, e onde é falso fica verdadeiro. Não é isso? Em B, a mesma coisa. Onde é verdadeiro fica falso, e onde é falso fica verdadeiro. Aí a partir daí é só trabalhar, tá certo? Como a gente ainda não falou desses valores aqui, a gente não vai terminar a tabela. Porém, a gente vai deixar ela aqui, vai falar dos valores baseados nos conectivos, e aí a gente volta para terminar, tá certo? Então, vem comigo aí. Olha aí, agora vamos para a prática propriamente. Vamos ver qual o valor das proposições compostas de acordo com o conectivo e com as proposições simples. Presta atenção, eu vou trabalhar só com duas proposições, tá? Mas isso aqui é só para você ter uma noção. Você pode ter quantas proposições simples existirem na proposição composta. Aqui a gente vai trabalhar com duas, só para a gente ter a noção, só para a gente ver o conceito, tá certo? Só para a gente entender a coisa, tá certo? Mas você pode trabalhar com 3, com 4, com 5 proposições simples, não tem problema, tá certo? Aqui com 2 é só para a gente visualizar e entender, tá? Então, uma proposição composta por conjunção, que é uma proposição do tipo P e Q, tá? Você tem o quê? Olha lá, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, não é isso? Uma tabela com 4 linhas, eu só tenho duas proposições simples, metade dos valores verdadeiros, metade dos valores falsos. Da outra metade, verdadeiro, falso, e aí, verdadeiro, falso. Olha aqui, na conjunção, presta atenção, na conjunção, a proposição composta por conjunção só é verdadeira se todas as proposições simples forem verdadeiras. Então presta bem atenção nisso. A proposição composta por conjunção só é verdadeira se todas as proposições simples que a compõem forem verdadeiras. Então aqui, ó, a proposição composta aqui, a P e Q, só é verdadeiro na primeira linha, porque é onde as duas proposições são verdadeiras. Se pelo menos uma das proposições for falsa, a proposição composta por conjunção é falsa. Tá certo? Prestou atenção? Porque isso aqui é importante, tá? É a partir daqui que o negócio começa a ficar importante e é onde vai fazer a diferença na sua aprovação, tá? Então lembra, proposição composta por conjunção só é verdadeira se todas as proposições simples que a compõem forem verdadeiras. Se pelo menos uma delas for falsa, ela é falsa, tá? Vamos ver agora aqui a proposição composta por disjunção. Proposição composta por disjunção, que é a proposição do tipo P ou Q, símbolozinho, tá? Aí, ó, vamos começar a fazer a tabela um pouco mais dinâmica, para a gente não ter que parar, colocar V, F. Vamos lá. Na primeira coluna, metade verdadeira, né? A outra metade é falsa, eu já sei. Na outra, ó, tá metade verdadeira, verdadeira, da metade falsa tem uma parte verdadeira. Aí, ó, eu completo aqui, ó, falso, 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 falso. Observa aí, ó, duas proposições simples, 4 linhas, todas as relações. Ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas, ou uma é verdadeira e a outra é falsa, ou uma é falsa e a outra é verdadeira. Beleza? Agora olha aqui, presta atenção de novo. É aqui onde vai fazer a diferença. Na proposição composta por disjunção, P ou Q, que seja A ou B,
Só lembrando que a disjunção é o ou. A proposição composta por disjunção só é falsa, olha aí, só é falsa se todas as proposições simples forem falsas. Entendido? A proposição composta por disjunção só é falsa se todas as proposições simples que a compõem forem falsas. Então aqui, no P o quê? Onde é que vai ser falso? Só aqui, ó, na última linha. Porque todas as proposições simples, no caso as duas, são falsas. Se pelo menos uma das proposições for verdadeira, a proposição composta por disjunção é verdadeira. Tá certo? Só ajeitar aqui esse V, que ele ficou parecendo um U. Desculpa aqui. Tá certo? Então, lembra disso. Proposição composta por conjunção, começa a fixar esses conceitos. Proposição composta por conjunção só é verdadeira se todas as proposições simples que a compõem forem verdadeiras. Se pelo menos uma delas for falsa, ela é falsa. Na disjunção, a proposição composta só é falsa se todas as proposições simples que a compõem forem falsas. Observe que tem uma certa diferença, uma certa sutileza, e essas duas são esses dois conectivos, a conjunção e a disjunção, são dois dos três conectivos mais importantes. Então, fixa bem esses dois aqui, tá? Para a gente não se perder. Conjunção só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Disjunção só é falso se tudo for falso. Beleza? Vamos falar agora da disjunção exclusiva e do bicondicional. Então, olha aqui. Disjunção exclusiva. Olha lá, esses dois que eu vou falar agora não são tão importantes, mas também caem no concurso. A probabilidade de cair é mínima, mas existe. E se existe a probabilidade de cair, a possibilidade de cair, a gente tem que falar. E você tem que saber, tá certo? Porque se você quer passar, você tem que saber. E você vai saber, porque eu vou ajudar você a aprender, a saber, a dominar o assunto e a passar no concurso. E eu garanto que você vai passar, tá? Então vamos ver aqui, a disjunção exclusiva. Observe que é disjunção exclusiva. Disjunção, a gente sabe que é o ou, não é isso? E é exclusiva. Então, pensando aí, vendo pelo um pouco o lado do português, se é exclusivo, ou é uma coisa, ou é outra coisa, né? Então vamos ver aqui direitinho. Vem comigo. Preenchendo daquela maneira dinâmica. Metade dos valores verdadeiros, não é isso? Metade dos valores falsos. Aí você vai dizer assim, professor, eu queria saber fazer que nem o senhor isso aí. Primeiro o senhor está no céu. Você. Tá? E aqui é o seguinte, é prática. Com a prática, você vai ver que fica fácil. É sempre você lembrar. Cada coluna vai ter metade de valores verdadeiros, metade de valores falsos. O que vai mudar é a disposição deles. Tá? Lembra da regrinha e vai fazendo na prática, você resolve. Tá? Agora, presta atenção. Na disjunção exclusiva, é exclusivo. Então, só é verdadeiro quando as proposições simples, a proposição composta por disjunção exclusiva só é verdadeira quando as proposições simples têm valores diferentes. Quando uma é verdadeira e a outra é falsa. Exatamente por ser exclusiva. Então, só é verdadeiro quando uma é verdadeira e a outra é falsa. Tá certo? Então, só é verdadeiro aqui nas linhas do meio. Sempre que elas tiverem os valores iguais às proposições simples, a proposição composta é falsa. Tá certo? Então, lembra disso. É exclusivo. Então, só é verdadeiro se os valores forem diferentes. Tá? Essa é mais simples, é mais tranquila e cai menos. Mas você tem que saber. Então, na disjunção exclusiva, a proposição composta por disjunção exclusiva só é verdadeira quando as proposições simples têm valores diferentes, valores contrários. Quando uma é verdadeira e a outra é falsa. Quando uma é falsa, a outra é verdadeira. Tranquilo? Exclusivo, uma coisa ou a outra. Beleza? Vamos agora para o bicondicional. O bicondicional é exatamente o contrário da disjunção exclusiva. Tá certo? Então já deu para sentir, né? Se é o contrário da disjunção exclusiva, vamos ver aí como é que fica. Olha aí. Daquele jeito lá, falei para vocês. Quando vocês forem praticando, vocês vão ver que sai fácil. Isso. Bom, se é o contrário da disjunção exclusiva, a disjunção exclusiva é verdadeira quando? Quando as proposições simples têm os valores trocados. Não é isso? Então, no bicondicional,
Se as proposições simples tiverem os valores trocados, elas são falsas. Logo, no bicondicional, a proposição composta só é verdadeira quando os valores das proposições simples forem iguais. O nome já está dizendo. É bicondicionado. É condicionado para os dois lados. Então, precisa ter as proposições simples, os valores iguais, para que a proposição composta tenha o seu valor verdadeiro. Então, olha aqui, onde é que ela é verdadeira? Ela é verdadeira na primeira e na última linha. Nas duas linhas do meio, ela é falsa. Exatamente o contrário da disjunção exclusiva. Então, no bicondicional, a proposição composta só é verdadeira quando as proposições simples possuem os mesmos valores. Então, ou quando elas são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Se tiverem valores trocados, no bicondicional é falso. Tá certo? Então, fixa isso aí, grava isso aí, ó. Só é verdadeiro quando os valores das proposições simples são iguais. Tá certo? Então, ó, compara aí. Olha aí. Disjunção exclusiva, bicondicional. Disjunção exclusiva só é verdadeiro quando os valores das proposições simples são diferentes. Bicondicional só é verdadeiro quando os valores das proposições simples são iguais. Tranquilo? Então, agora nós vamos passar para o conectivo mais importante, que é o condicional, tá certo? E eu vou falar aqui para vocês e ao final dele a gente vai resolver nossa tabelinha lá que está faltando, não é isso? E aí vocês vão ver que não tem nenhum segredo e nenhum bicho de sete cabeças. Olha aí, condicional, P condicionado a Q. Lembra que eu falei? É o mais importante. Por quê? Porque além de ter algumas peculiaridades, ele é dos mais cobrados. Presta atenção. A conjunção, a disjunção e o condicional é 90% de uma prova de proposição, tá? 10% é a disjunção exclusiva e o bicondicional, tá? E dos 90%, que é condicional, conjunção e disjunção, 50% é condicional. Então, ele é o cara, por bem dizer, ou a cara, tá certo? Então, vamos ver aqui as peculiaridades, tá? Olha aqui, você tem P condicionado a Q. Esse P, ele tem dois nomezinhos, tá? Essa parte que fica antes do conectivo, ela tem dois nomezinhos, tá? Ela atende pelo nome de antecedente ou atende pelo nome de condição suficiente, tá certo? E a outra parte que fica depois do conectivo, ela também tem dois nomezinhos. Ela atende pelo nome de consequente ou condição necessária. E aí você vai perguntar, eu preciso saber disso? Precisa, porque na prova você não sabe como vai vir. Se vai vir já com o símbolo, se vai vir falando de antecedente e consequente, ou se vai vir falando de condição suficiente e condição necessária. Então, de acordo com como vier, você sabe como fazer. Tá certo? Então, lembra desses nomezinhos aqui, porque eles são importantes, tá? E vamos ali construir a tabela e ver o condicional, tá? E ver quando ele é verdadeiro e quando ele é falso. Preenchendo aqui a tabela, daquele jeitinho, que vocês já devem estar sabendo, porque já estão praticando, não é isso? Então, ó, olha aí. Presta atenção agora. E fixa bem. Assim como você tem que fixar a conjunção e a disjunção. Lembra ainda? Conjunção só é verdadeira se tudo for verdadeiro. Disjunção só é falsa se tudo for falso. Beleza? Aqui no condicional. Condicional só vai ser falso, fixa bem, só vai ser falso se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Olha aqui. No condicional, a proposição composta por condicional só é falsa se o antecedente, P, antecedente, for verdadeiro e o consequente, Q, for falso. Então, aqui, ó. No restante, ele é todo verdadeiro, tá? Todo verdadeiro. Então, se antecedente verdadeiro, consequente falso, o condicional é falso. E é a única situação em que ele é falso, tá certo? É se antecedente for verdadeiro,
consequente for falso. Qualquer outra situação, o condicional é verdadeiro. Então, ó, já fica fácil. Por quê? Porque você prende aqui, ó, se o condicional começar com falso, eu já sei que no final ele vai ser verdadeiro. Que beleza. Se for antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro é verdadeiro. Porém, antecedente verdadeiro, consequente falso, ele é falso. Fixou aí? Tranquilo? Então agora vamos terminar nossa tabelinha lá. Olha aqui. Voltando aqui para ela. A e B. Conjunção. Só é verdadeira quando tudo for verdadeiro. No caso, tudo as duas proposições simples, né? Então, A e B. Onde é que vai ser verdadeiro? A e B. Verdadeiro se A e B forem verdadeiros. Aqui não é, aqui não é, aqui não é. Bom, se só tenho ali A e B verdadeiros, e aqui eu tenho B falso, A falso, aqui ela é, ó, falso. Tranquilo? Tranquilo, né? Agora olha aqui. Não B ou não A. Disjunção. E aí na disjunção? Só é falso se tudo for falso. Não é isso? No caso aqui, como é não B e não A, só vai ser falso aqui se não B e não A forem falsos. Não é? Ao mesmo tempo. E aí? Tenho isso aí? Olhando, não B e não A. Tenho, ó. Não B e não A falso. Olha aí que legal. Então aqui, ó. Não B e não A é... Não B ou não A é falso. Agora aqui. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Como é disjunção, então, ó. Verdadeiro. Tá? E agora, vamos terminar. Observa aqui. Aqui, ó, nós temos o condicional. A e B já está resolvido. É essa coluna aqui. Não B ou não A também já está resolvido. É essa coluna aqui. Então, tudo isso aqui é o antecedente. Tudo isso aqui é o consequente. No condicional, quando é que é falso? Antecedente verdadeiro, consequente falso. Olha aí. Então, achei, ó. Falso. E aí? Quando o condicional começa com falso, no caso, quando o antecedente é falso, eu já sei que o condicional é verdadeiro, não é? Independente do valor do consequente. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Aí, ó, viu como não tem nenhum bicho de sete cabeças? Coloquei os valores das proposições simples, das suas respectivas negações, fiz a conjunção, que só é verdadeira quando tudo for verdadeiro, fiz a disjunção, que só é falsa quando tudo for falso, e aí fiz o condicional, porque a proposição toda é essa aqui, tá? Observe que eu não tenho nem parênteses, nem colchete, nem chave, mas pela regra eu resolvo primeiro conjunções, disjunções, o que vem primeiro, condicional e bicondicional. Como eu não tenho bicondicional, resolvo do jeito que está aí. Lembrando que o que tiver antes do condicional é antecedente, o que tiver depois é consequente. Então, A e B é antecedente, não B ou não A é consequente, tá certo? O resultado final é esse aqui, tá? Então, observa aí, ó. Ou a proposição é verdadeira ou a proposição é falsa, não é? Mas depende dos valores das proposições simples e como eles estão arranjados. Quando os dois são verdadeiros, ou quando um é verdadeiro e o outro é falso, ou quando os dois são falsos. Então, por isso que eu preciso da quantidade de linhas e preciso fazer toda essa organização, tá? Tranquilo? Viu que não é difícil, certo? Então, ó, é só praticar que eu garanto que o resultado vai sair e que você vai passar. E que logo, logo, muito em breve, você vai ser um colega meu, também um funcionário público, tá certo? Grande abraço e vamos para a próxima.